pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu irei mostrar para você como se faz um cabelo realista com a técnica que eu uso utilizando pouquíssimos materiais. O que eu vou utilizar nesse trabalho é apenas uma lapiseira com grafite 4B, da Pentel, um pincel de cerdas macia e uma caneta borracha com a ponta bem chanfrada, tá? Pode ser a 2.3 ou a 3.8, não tem problema, tá? É só você deixar a ponta bem fininha que ela vai funcionar do mesmo jeito. E se caso precisar, eu estarei utilizando também um lápis 6B para alcançar tonalidades mais escuras nesse trabalho. Até porque, se você observar, é um cabelo bem sedoso e escuro. E esta imagem, galera, estarei deixando disponível aí na descrição para você fazer o download e fazer o esboço do jeito que você quiser, ok? Você observa que eu já iniciei ali o cabelo pelas laterais, já escurecendo, dando profundidade, né, nas áreas mais escuras, para depois valorizar as áreas mais claras do desenho. E a partir dali eu já começo a puxar um sombreamento com a mão leve, sem forçar a lapiseira no papel para não marcar. Porque primeiro a gente vai fazer uma base de sombreamento ali, um grafite bem suave mesmo, para depois entrar com os fios por cima, tá? E lembrando que eu sempre vou puxando esse sombreamento sempre na mesma direção do caimento dos fios. Observa o movimento da minha mão, que está sempre puxando os fios com os traços mais finos, sem marcar o papel, tá? Se você não tiver muita experiência em fazer cabelos, você pode treinar esse movimento em um papel à parte, fazendo traços que começa com a ponta fina e termina com a ponta fina, tá? Até porque na medida que nós vamos avançando sobre esse sombreamento abaixo, né, eu vou ligando essas texturas de sombreamento com as de cima que eu fiz ali, que eu estou preenchendo. Depois de eu ter feito a primeira camada de sombreamento ali embaixo, eu vou começar a reforçar com linhas mais escuras, tá? O que na realidade eu estou começando a criar os fios de cabelo a partir da raiz ali do cabelo, tá? O mesmo trajeto, sempre puxando ali os traços, né, que começa fino e termina fino, e a raiz do cabelo, como é bem escura, então eu vou preenchendo bem ali com a lapiseira, né, com o grafite, para dar a sensação de profundidade mesmo, tá? E vou fazendo todo esse trajeto aí ao longo dessa primeira camada que eu fiz aí no cabelo. Você pode perceber que através dessas técnicas de sombreamento que eu estou ali aplicando, vai formando um tipo de degradê. E por eu estar trabalhando ali fio a fio, vai ficando alguns espacinhos mais claros, tá? O que é completamente natural que fique. O que também vai lembrando alguns fios de cabelo brilhoso. Mas é muito importante que você vá modelando essa passagem de luz do cabelo, tá? Através da observação da imagem de referência, sempre localizando ali aonde se encontra os reflexos do cabelo.
tá? E sendo assim, constantemente nessa prática você também vai criando ali os elementos do realismo, que é a sensação de volume e profundidade, tá? Mesmo a gente fazendo esse tipo de textura, você vai aplicando em camadas ali, né, mais escuras, mais claras, respeitando as áreas mais claras, e sendo assim você vai formando esses elementos aí e dando mais realidade pro seu trabalho, né? E você também pode reparar que até o momento presente eu não utilizei nenhum papel higiênico e muito menos o pincel, tá? Até porque você precisa fazer toda essa construção dessa textura para depois você vir fazendo acabamento aí com o pincel, tá? Porque como eu já ensinei aqui no canal, galera, o pincel ele ajuda a espalhar o grafite, tá? Ele ajuda a dar mais profundidade em algumas áreas escuras sem tirar a textura em que produzimos em um desenho, né? Ou seja, nesse caso seria a textura ali do cabelo. Agora aqui eu estou separando as mechas do cabelo e aplicando profundidades nas laterais, só para me identificar o formato dela e começar a aplicar os elementos luz e sombra, tá? E fazendo também a textura do cabelo. E à medida que você vai produzindo esse exercício, vai ficando mais fácil de você identificar a passagem de luz dos fios, né? Que seriam os reflexos ali do cabelo. Agora ali eu vou preservando a área clara de reflexo do meio do cabelo e eu começo a trabalhar de baixo para cima, como eu falei ali no início do vídeo, né? Eu vou fazendo uma conexão através desses movimentos, formando um degradê dos fios, tá? Eu vou trabalhando fio a fio ali. E você pode trabalhar da forma que você quiser, tá? Em questão da posição da folha, porque tem pessoas que conseguem trabalhar com uma outra posição. Enfim, faça da forma que a sua coordenação motora aí funcione para você, tá? Então vocês vão reparar aí eu sempre virando a folha de um lado para o outro, porque a gente precisa achar uma forma bem confortável de produzir esses detalhes sem muita dificuldade, tá? E é isso, pessoal, à medida que eu vou chegando ali perto dos reflexos, né, do clarão do cabelo, eu vou trabalhando com mais delicadeza. Eu vou fechando esse sombreamento fio a fio, só que com peso mais suave da mão. E agora eu vou harmonizando os tons de cinza entre a passagem do escuro para o claro, para ficar o mais próximo possível dos tons originais da imagem de referência. E da forma que eu quero também que fique, que é chegar o mais próximo possível do realismo, tá? Eu uso um pouco também do lápis 6B para reforçar ainda mais as áreas escuras e sempre controlando o peso da mão no momento que eu chego ali perto do reflexo para não escurecer demais, apenas mesmo para harmonizar os tons de cinza.
Agora, galera, para começar a finalizar esse cabelo, eu entro ali com o pincel. Observe o movimento que eu faço sobre o papel, suavizando toda a textura do cabelo, sempre passando o pincel ali na mesma direção que eu fiz a textura dos fios. E também vou suavizando a transição ali do degradê, tá? Nas áreas mais escuras, eu coloco um pouquinho mais de pressão no pincel e nas áreas mais claras eu tomo um pouquinho mais de cuidado, suavizando ali o peso da mão. E não se esqueça, galera, de passar também o pincel na raiz do cabelo, tá? Esse cabelo aí, a raiz desse cabelo a gente vai estar fazendo acabamento depois com uma lapiseira 03. Fazer os fiozinhos saindo do couro cabeludo, tá? E se você não tiver uma lapiseira 03, você pode estar utilizando um lápis HB, tá? Com a ponta bem fininha mesmo, para simular aí a raiz do cabelo, né? Que são fiozinhos bem suaves, então isso vai ajudar a dar mais detalhes ao seu trabalho. E depois de ter passado bem com o pincel ali, trabalhado com o pincel, né? A gente sabe que às vezes, dependendo do papel, você precisa voltar ali com o lápis e fazer alguns retoques, alguns ajustes, principalmente nas áreas escuras, que às vezes acaba desbotando ali quando você passa papel, passa pincel, tá? Então eu pego ali meu lápis 6B e eu vou reforçando essas áreas e depois eu passo a caneta borracha só para destacar alguns brilhos ali no cabelo e vou harmonizando com o pincel novamente. E agora, pessoal, eu começo a fazer a outra mecha do cabelo, tá? Fazendo o mesmo procedimento ali, separando, contornando a mecha, né? Fazendo um sombreamento por baixo, destacando as áreas escuras para também destacar as áreas mais claras, né? E eu vou preservando essas áreas mais claras de reflexo. E nesse processo eu vou fechando depois fio a fio com a lapiseira, tá? Eu vou seguindo essas regrinhas, né, essa receita em todo o cabelo ao longo do vídeo. E se caso houver alguma dúvida, por favor, deixa aí nos comentários que eu irei te ajudar. E não se esqueça que você pode aprender muito mais técnicas de desenho realista no curso profissionalizante com preço super acessível, que eu vou estar deixando aí fixado no primeiro comentário. Ok, pessoal? Então fica aí com a speed art desse trabalho. Um forte abraço e até o próximo vídeo.
I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, it's the world honestly burning. That's all I'm learning, hope that we can make a turn and start reversing. All our minds, we put the work in, we got some work, man. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass halfway. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone, just wanna break, no. I'm not gonna give in, take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous, scared I would pop off fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of left, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you.